Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Eu me chamo Danilo, sou membro da Segunda Igreja Batista de São Luís. Hoje eu queria compartilhar contigo um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 6. Ali é a passagem muito conhecida por nós, da multiplicação dos pães. O que nós podemos observar é que o Senhor ele já tinha coberto toda a Galileia com a sua mensagem, né? E os galileus em cada setor da sua vida, eles já estavam ali concisos do ministério de Cristo. Entre as pessoas mais simples, meus irmãos, a popularidade de Cristo estava muito alta, estava muito forte. Eles estavam a ponto de nomeá-lo seu rei à força. Em contraponto disso, essa popularidade boa que existia, a antipatia dos líderes religiosos judeus estava atingindo um ponto de saturação muito alto e muito grande. O próprio ali Herodes já estavam ficando um pouco preocupados com essa popularidade de Cristo. E essa situação, ela está se desenvolvendo numa direção um pouco preocupante, desenvolvendo talvez uma crise prematura, enquanto o ministério de Cristo não estava completo. O que Jesus faz? Jesus então decide fazer algumas retiradas sistemáticas. Primeiro ele vai ali no litoral do mar, depois ele vai para Tiro e para Sidom, vai para Decápolis também, e depois, por último, ele vai para Cesareia de Filipe. Durante esse tempo, ele quer ter tempo de relacionamento com seus discípulos, ele quer treinar, ele quer capacitar os discípulos e preparar para o momento da sua morte. Então, o que a gente vai observar? Os discípulos vão, pregam de 2 em 2 nas casas do povoado da Galileia, voltam, compartilham com Jesus experiências, mas aí tá muito cheio de multidão, o pessoal não está dando tempo nem de eles poder comer direito. Jesus fala assim, olha, vou levar vocês a um lugar deserto. Quando Jesus fala que ele vai levar eles a um lugar deserto, não é que fosse um deserto, mas vai levar a um lugar que está meio que abandonado, talvez ali um sertão. Mas o que acontece? Quando eles sobem no barco, estão indo para essa direção, o pessoal, a multidão observa que eles estão se distanciando, vão por terra, ainda chegam primeiro lá do que eles. Quando chega lá Jesus, ele vai observar que o povo está lá e vai pensar assim, poxa, o que a gente planejou, né, esse tempo de descanso aqui, de relacionamento, não vai acontecer, não vai rolar, mas contudo, o posicionamento de Cristo não é de alguém que ficou aborrecido, pelo contrário, ele se vai lá e se compadece deles, vendo as suas necessidades como se fossem rebanhos de ovelhas sem pastor, sem liderança espiritual. Mas o que acontece? Jesus começa a ensinar coisas maravilhosas àquele povo. Aquele povo foi abençoado com o ensino de Jesus. Mas quando começa a cair a tarde, os discípulos chegam para Jesus, observa que o povo está faminto e fala assim, ó Jesus, conjecturando aqui, não tem Mateus Mix, não tem bom preço. O pessoal está com fome, despede para que eles possam ir comprar os seus alimentos, né? Ou encontrar pessoas que possam cumprir essa responsabilidade. Mas Jesus vai lá e percebe a intenção deles. Fala assim, ó, dá-lhe voz o que comer. Cumpra a responsabilidade que vocês identificaram. Aí os discípulos vão dizer assim, olha, mas a gente tem 200 denários. 200 denários somente, e não dá para nada. E um denário naquela época equivalia a um dia de trabalho. Então quer dizer assim, olha, nem que a gente trabalhe 6 meses, nós vamos ganhar o suficiente para dar de comer essa multidão. Nós não temos nada, nós não temos o suficiente. Mas Jesus pergunta assim, o que vocês têm? Vai lá ver para mim, por favor. Aí eles vão lá ver e percebem que tem 5 pães e 2 peixes. E João vai dizer que era um pão de cevada, o pão mais barato que tinha, mais rústico de todos os pães, e tinham 2 peixes, que seriam mais ou menos do tamanho de 2 sardinhas. Então Jesus pede para que as pessoas se sentem em grupos de 50 e grupos de 100. E a gente sabe que Marcos redige o Evangelho segundo os sermões de Pedro, as experiências de Pedro, e a gente vê aqui detalhes muito vívidos aqui, experiências oculares de Pedro, como se Pedro estivesse voltando assim para trás, olhando com os olhos da sua mente e vendo ali, a gente vê aqui uma frase muito descritiva, vendo que o pessoal se sentou ali, vendo que a relva estava verde, e tudo indica que fosse ali mais ou menos no meado de abril, quando aconteceu esse milagre. Então, Marcos nos diz que eles se recostaram em grupos de 100, e a palavra utilizada ali significa canteiros. A cena mostra, Marcos está nos descrevendo que as pessoas ficaram espalhadas como os canteiros de flores sobre a relva. Então, Jesus tomando, erguendo, abençoando e partindo. E quando nós observamos essas palavras no grego, vamos ver que o significado está em uma ação imediata, mas o verbo deu está no imperfeito, mostrando um contraste. Então, ele continua dando aos discípulos, e é nesse momento que esse milagre maravilhoso vai lá e acontece. Louvado seja Deus, meus irmãos. O fato surpreendente é que o povo simples ali foi simplesmente satisfeito, e que também
houve um suprimento superabundante. No final recolheram 12 cestos de restos de pedaços. E a contagem, meus irmãos, de 5.000 pessoas não inclui mulheres e não inclui crianças. Tiramos 2 lições disso. Primeira, vai haver sempre pessoas que sabem aquilo que deve fazer, que identificaram realidades, necessidades e dificuldades de outros, mas vão querer passar para outros essa responsabilidade. Mas vão existir pessoas também que vão se sentir compelidos a poder remediar essas situações. Vão haver pessoas que digam a outro que tome conta. Vão existir pessoas que digam eu devo me preocupar com a necessidade do meu próximo. Em segundo lugar, nos mostra que o que eles tinham não era muito. Jesus operou maravilhas, operou grandiosas coisas ali. Na mão de Jesus, meus irmãos, o pouco é muito. Não há razão para que nós tenhamos pessimismo desesperado como os discípulos tiveram. Que possamos, meus irmãos, nos colocar na mão do Senhor Jesus, para que Ele possa agir por meio de nós, que sejamos resposta nesse tempo. Que Deus os abençoe.